tô triste, eu não tô com depressão. Ou ao contrário, eu tô com depressão, não é só tristeza. Você sabe a diferença? Você sabe diagnosticar em você mesmo? Não é diagnosticar, né? Mas perceber em você mesmo. Consegue entender que com alguns elementos que eu vou te passar agora, não é um diagnóstico final, mas provavelmente, dependendo do que você chegar de conclusão, haverá uma urgência em que você procure um acompanhamento especialista, ou que mude apenas algumas condutas para facilitar a sua vida. Bom, vamos direto ao ponto. Meu nome é Richard de Nascimento, sou terapeuta, educador e multiempreendedor. Primeira coisa, sentimento de inutilidade ou culpa. Quando, mesmo sem nenhum motivo real, a pessoa sente uma estranheza. Ela se sente culpada mesmo por nada. Não tem alguma coisa que aconteceu. Não confunda a tristeza, que é quando acontece alguma coisa que justifica essa emoção, este sentimento. Não tem nada, não está acontecendo nada. Até as coisas estão, inclusive, muito boas, mas eu não consigo ter a capacidade de me sentir bem ou feliz com aquilo ali. Um sintoma. Lembrando que não adianta ter isso uma vez ou outra, é só tristeza mesmo. Mas se isso for uma coisa que persiste, uma semana, 2 semanas, 4 ou 5 desses sintomas, realmente há uma certa urgência. Dificuldade de concentração. Tem coisas que é dificuldade de concentração por outros motivos, então não confunda, é um emaranhado. Essa dificuldade de concentração está ligado à questão da depressão, mas também está ligado algumas vezes à questão de ansiedade, que falaremos em outro vídeo. Essa dificuldade de concentração também faz com que a pessoa tenha a perda da memória recente, algo que a gente acabou de conversar, e você diz, o que a gente falou mesmo? Eu esqueci. Isso acontece algumas vezes pela animação também, mas especificamente, quando acompanhada dos outros sintomas que vão ser falados na sequência, realmente apontam para uma possível depressão. Cuidado, não se autodiagnostique apenas pelo vídeo. Aqui é para dar um norte a você, ou vídeos que você viu por aí vão te dar um norte. Procure um especialista. Na descrição do vídeo sempre fica algum contato comercial para você falar comigo, por exemplo. Seja estando aqui na região para falar pessoalmente, seja em qualquer lugar do Brasil para falar através de uma videochamada, que existe também a terapia online, que em outro vídeo a gente vai falar só de como funciona isso. Humor deprimido, que é quando a gente tem um pensamento de tristeza contínuo, mesmo com as coisas que deveriam ser felizes. Alguém conta uma piada, você ri, mas por dentro tem uma sensação de estranheza. Não é uma vez ou outra, isso se persiste o dia inteiro, a todo tempo. Lembrando, conteúdos como esse são muito úteis para você, mas talvez para pessoas que estejam à sua volta. E se inscrever é gratuito, é só clicar no botão de se inscrever. Ponto importante, às vezes você está vendo o vídeo para poder ajudar alguém. Provavelmente eu vou ter que parar e fazer um conteúdo completo só sobre como ajudar. Mas de imediato, diagnosticou essas coisas na pessoa, dica bônus no meio do vídeo. Faz você o seu tratamento primeiro, para poder a pessoa não achar que a sua abordagem é uma abordagem de empurrar a pessoa ao tratamento. Não, eu estou dizendo que está muito bom, faz você também, porque eu estou percebendo que a gente precisa evoluir como pessoa e deixa a pessoa na mão de um especialista. Alterações no apetite ou peso, mesmo sem dieta. A pessoa tem menos fome ou fome excessiva. Uns vão descarregar comendo sem parar, ou perde o apetite totalmente e perde o prazer de comer. Ou a comida é para busca infinita de um prazer que não consegue ser alcançado quando há excesso, e quando a pessoa perde o apetite total, ela não tem mais prazer nenhum, zero de alimentação, então ela come de vez em quando para viver e mais nada. Lembrando que nesses casos realmente está muito avançado. Dentro dessas emoções que foram faladas, foram só algumas, porque tomaria aí tempasso de vídeo para falar cada detalhe. O mais importante nesse primeiro momento é, perceba-se, se você melhorar a sua percepção, tudo muda. Segundo, não tenha medo de procurar um profissional. Terceiro, não tenha medo de trocar o profissional caso seja necessário. Veja bem, quando eu estou falando isso, tem que ficar muito claro nos mínimos detalhes. Se você não fez um alinhamento com a pessoa antes, com o terapeuta, antes, para entender se ele vai só te ouvir ou se ele vai te dar uma direção, a pessoa precisa às vezes trocar porque aquela pessoa não vai atender essa expectativa. A maioria que está procurando ajuda hoje não quer só falar. Um ou outro pede isso. Não, eu só quero falar. E blá, 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 fala sem parar. Mas a maioria quer uma direção profissional. Essa direção profissional está desde o diagnóstico até a direção e aconselhamento.
tendo você alinhado essa questão com o terapeuta, se é esse, se é outro, alinhou, resolvemos esse primeiro pedaço. Vamos entender o seguinte: percebi o que está acontecendo à minha volta, analisei, busquei especialista, ok. Lembrando, se você beber água direito, olha que interessante, se você beber água direito, se você se alimentar bem, fizer uma higienização do sono, até porque a própria depressão também traz insônia, e fizer uma atividade física específica regular, provavelmente metade dos problemas ou já vão desaparecer ou vão ser aliviados. Claro, pessoas que estão fazendo tudo isso e mesmo assim não está resolvendo totalmente, precisam de outras direções, porque só você é você, é uma coisa individual. Se você está vendo o vídeo, não porque precisa para você, mas porque precisa para alguém, lembre-se, procure seu tratamento logo, o seu. Vou explicar por quê. Nós temos um nível de blindagem dentro da mente, que o que mais a gente faz aqui é direção e blindagem, para a pessoa, mesmo se ela passar por algum problema, ela não receber um impacto tão extremo quanto seria. Não sei se você entende como funciona uma blindagem, por exemplo. A blindagem, por exemplo, de um carro, ela tem uma blindagem para armas curtas. Se atirar de arma longa, vai vazar do mesmo jeito. Se é para armas longas, não vai vazar. Mas se for no mesmo lugar, bate sempre no mesmo lugar, vai perfurar. Você percebe que eu pergunto, por exemplo, para você, não vai ser a primeira vez que você me vê falar assim, o que te faz feliz? Quais são as suas melhores memórias? O que te faz bem? Essas perguntas, elas associam a uma memória boa. Se a pessoa não lembrar, o especialista terapeuta vai fazer ela lembrar, tá bom? Porque tem algum motivo que apagou. E aí é outra história. Mas você aí, ao invés de você falar pra pessoa parar de chorar, não faça isso. Chora tudo que tem que chorar. Ao invés de falar pra pessoa perguntando por que ela tá assim, faça ela lembrar de boas memórias. Faça ela lembrar por que ela ainda está viva, inclusive, e qual é o sentido das coisas. Não força e se cuida, tanto para buscar direcionamento, quanto para você não ficar doente junto. É bem comum a pessoa ter a síndrome do super-herói nessa hora e olhar e falar, não, mas eu tô bem, eu preciso estar bem para poder fazer acontecer. Se você precisa estar bem, pratique atividade física, faça mais do que você gosta, beba água direito, se alimente corretamente, faça higienização do sono e procure um especialista, porque aí você vai estar blindado bom o suficiente até para dar direção para aquela outra pessoa que está ali. E se não for uma pessoa que você tenha alguma obrigação com ela, só procure especialista e não se envolve em coisa que você vai acabar ferido. Seria a mesma coisa que pular dentro da água para salvar alguém que está se afogando. A pessoa, mesmo sem perceber, ela te afoga junto. É a mesma coisa, é porque coisas físicas nós conseguimos visualizar. Não sei se você sabe, mas um socorrista que está indo, um resgatista que está indo socorrer alguém que está dentro da água, salva vidas, né? Ele às vezes desmaia a pessoa para tirar ela dali, porque senão ele morre junto. Então tenha cuidado. Porque no campo emocional não é muito diferente. Às vezes você precisa dar um choque de ordem num certo ambiente, precisa manter uma certa postura, e isso tem que ser feito com uma certa delicadeza. Então, como são as duas coisas juntas, o ideal é que você procure o primeiro auxílio para você, e com isso direcionamento profissional para a sua própria vida, e assim consegue ajudar. Se você não tem obrigação com isso, não se envolva, porque você pode acabar ferido de forma acidental, e isso não é interessante. Comece desde antes de ontem. Se você está convivendo com alguém que precisa de tratamento, faz você primeiro, mas faz logo. Porque é uma das melhores coisas que você pode fazer pela outra pessoa, é você ficar bem. Lembrando também que nós oferecemos uma rede de apoio, através de grupos que todo dia são alimentados com conteúdos como este, não só esses que são conteúdos públicos, mas como coisas que acontecem dentro do grupo. Assinantes, seja para crescimento pessoal de alguma área, física, emocional, financeira, ou pessoas que estão precisando dessas orientações porque estão numa situação de primeiros socorros também. Como está todo mundo junto numa mesma pegada, fica mais fácil. Na descrição, como eu já tinha dito antes, tem a questão de você conseguir entrar em contato, e uma vantagem que qualquer uma dessas questões que eu estou falando, utilizou ali uma semana, não era o que eu queria, devolvemos o dinheiro e você vai ser direcionado no sentido de que, olha, procure um terapeuta com essas características aqui, que é o que você está procurando. Como a gente vai alinhar antes, acaba não acontecendo esse processo de desistência e de evolução, porque a pessoa mesmo já alinhou comigo antes do que ela está procurando, o que ela está buscando, se ela que está precisando, se é alguém que está em volta, se ela é um pedagogo, se ela é um terapeuta também. E isso tudo ajuda a mantermos todos que estão ali blindados, protegidos, e quando alguém tem alguma situação, como é um grupo aberto, a gente acaba já sabendo fazer aquele primeiro socorro ali, e com as direções que são dadas todo dia, com as curiosidades, dicas, informações, aconselhamento, lives exclusivas também, que tem live que vai ser pública.
e lives que são específicas ali só para quem está dentro. Acaba você utilizando essa prestação de serviço de forma de maior qualidade. Faça você mesmo o seu dia ser extraordinário, faça o seu dia ser feliz, faça você seus próprios motivos. Vai e vença, e se for vencido, eu não te conheço. Brilho, transbordo e prosperidade.